Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Bom, como já foi visto por todo mundo aí, está repercutindo essa derrota do Botafogo para o Palmeiras nas oitavas de final do campeonato aí mundial de clubes nos Estados Unidos. Infelizmente, um dos brasileiros teriam que deixar, né? Seria legal se os brasileiros enfrentassem nessa rodada também só times de outro país ou europeus, que aí seria mais legal a torcida, mas calhou ao destino colocar esses dois que protagonizaram já no ano passado e no ano retrasado incríveis duelos, né? Valendo campeonato, outro que valia vaga na Copa Libertadores e assim em diante, foram batalhando ali. E hoje tiveram mais uma batalha difícil, porém fácil para um lado. Cara, eu não me conformo em ter visto hoje acho que de todos esses confrontos entre Palmeiras e Botafogo, foi o pior Botafogo de todos esses últimos confrontos recentes. A pior postura do Botafogo diante desse jogo. Se inscreve no canal, deixa o like e bora falar. Me surpreendeu muito a postura defensiva do Botafogo, a retranca do Botafogo, os três meia que colocou ali, os três volantes, Marlon Freitas ali, o Barbosa e também o Alan. Não entendi realmente o porquê o Paiva decidiu fazer essa escolha. Bom, contra o PSG, a gente entendeu que ele quis ali povoar o meio campo e era necessário, três volantes, mais um meio ali, mais o Arthur e o Savarino fazendo aquela defesa e encaixotar, deixar o Igor Jesus lá, porque é um time que não tem costume de jogar contra PSG. Você nunca joga contra o PSG. Seria a primeira vez ali nos últimos tempos que um time europeu jogaria contra um brasileiro. Aí você pega a força do elenco do PSG, a força dos caras, nível técnico muito elevadíssimo, maior, e aí você pesa isso na balança, fala, eu preciso fazer um time muito defensivo. E agora contra o Palmeiras nessas oitavas de final, por quê? Para que o Botafogo foi com essa postura tão defensiva? Não tinha o fator desconhecimento, porque conhece o Palmeiras, joga tantas e tantas vezes contra o Palmeiras aí no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, Copa do Brasil, já se enfrentaram tantos e tantas vezes. Outra, estão sempre ali perto, cada um conhece o estilo um do outro, cada um tem uma noção de como é o outro. Não tem tanta diferença técnica e muito menos física entre os clubes, entre tática entre os clubes. Não tem. Considero até o Botafogo melhor de elenco, melhor fisicamente. Também, na minha impressão que eu tive, o Botafogo estaria melhor fisicamente, o Botafogo estaria defensivamente melhor, mas não foi isso que nós vimos. Hoje um Botafogo apático, medroso, acuado. O Palmeiras a todo momento acuou. Gostei muito da escalação do Abel. O menino Alan pedindo passagem, ele foi, colocou, bancou. Tanto é que desloca ali o Estevão para um lado esquerdo para fazer ali essa função. Tem ali o Veiga no banco, mantém o Veiga no banco. O Veiga que veio contra o Inter Miami não jogou bem, então ele pegou, sacou, bota o Maurício, que novamente, na minha opinião, no jogo de estreia contra o Porto, junto com o Estevão, foi muito bem, junto com o Aníbal Moreno foi muito bem. Então ele vem e faz essas modificações, deixa um ataque muito veloz, muito versátil, muito móvel, e as duas pontas com dois moleque voando, dois moleque novo, tanto o Estevão contra o Alan jogando muito bem. O Alan que vinha entrando e fazendo ali, dando conta do recado, ajudando muito na marcação, ajudando muito na parte ofensiva. O Maurício ali conduzindo e administrando, distribuindo, e o Vitor Roque, que por mais que criticam muito o Vitor Roque por não fazer gol, por não tá tendo a fase artilheira dele, por perder alguns gols, mas ele belisca muito lá na frente, ele morde muito na marcação. E hoje, quer você queira, quer eu não, o centroavante tem uma outra função também, logo de ser a primeira frente ali, tá na fronte, né, no fronte de batalha, de fazer a marcação, de beliscar, de tentar incomodar a saída de bola do time adversário. E foi isso que o Palmeiras fez com o Botafogo, a todo custo, incomodando a saída de bola, a todo custo beliscando, fazendo pressão. O Botafogo não conseguia sair. Toda vez que tentava sair no chutão, segunda bola era do Palmeiras. Cara, incrível o que o Palmeiras fez. Encaixotou literalmente. Amassou. Parece que o campo pro Botafogo diminuiu.
E o Botafogo não conseguia sair em contra-ataque com o Arthur, não conseguia sair com a bola nos pés vindo ali do Savarino. O Igor Jesus não conseguia fazer o pivô. A zaga do Palmeiras muito boa. O Gomes muito bem ali nesse combate mano a mano. Sabe? As poucas oportunidades que o Botafogo teve foi às vezes numa escapada ou outra, mas sem sem ser muito efetivo, sem muito sucesso, porque o Palmeiras não permitia. O Palmeiras sempre estando com a bola, o Palmeiras sempre sufocando, atacando, e hoje o John fez um milagre. O John fez aquilo que era iminente, atrasou. Porque logo aos 10, 15 minutos parecia que o Palmeiras estava jogando no Allianz, fazendo aquela blitz que ele faz, jogando em São Paulo e atacando o seu adversário, e a qualquer momento você pressentia e sentia que o Palmeiras faria um gol. Porque você via o susto, você via como o Botafogo foi pego de surpresa com a postura do Palmeiras, você via como o Botafogo não estava conseguindo encaixar a marcação, o próprio Danilo Barbosa ali, o próprio Alan, muito perdido naquele meio de campo, o Marlon Freitas demais, não conseguindo segurar a bola, não conseguindo cadenciar, não conseguindo parar o ritmo do Palmeiras, e isso daí foi ficando mais evidente de que o Palmeiras iria fazer um gol a qualquer momento. Só que do outro lado tinha quem? O John, o paredão. O John impediu do Botafogo perder no tempo normal, no tempo regulamentar, nos 90 minutos. O John levou esse time até ali a prorrogação e estaria levando esse time até os pênaltis, que pareceu que na prorrogação o Botafogo já estava conformado em querer ir para os pênaltis. Cara, não pode o Botafogo da grandeza que tá tendo ultimamente, o jogo bom que fez contra o PSG, o grupo que ele jogou, que ele passou, fez um jogo regular contra o Seattle, fez um jogo ali muito mais ou menos regular contra o próprio Atlético de Madrid, embora tenha perdido, teve ali alguns destaques, alguns jogadores jogando muito bem, o próprio Montoro jogando bem, então poderia aproveitar desse moleque, assim como o Abel apostou, viu que o menino tava pedindo passagem, o Alan, o Paiva poderia ter feito isso também. Eu sei que é arriscado, tem um risco, o moleque pode muito bem sentir o jogo e não jogar bem, como o moleque pode jogar muito bem e vamos falar ali, ó, o treinador tá com o elenco na mão e o Botafogo não soube aproveitar isso. Paiva hoje eu acho que errou muito na escalação, na postura do time, e o próprio Botafogo, acho que os jogadores lá dentro têm que sentir, entender, falar, poxa vida, eu preciso mudar, não tá dando certo, bora desconversar, galera, bora tentar atacar, bora fazer alguma outra coisa, porque a gente tá muito acuado, tá muito preso aqui atrás, aqui não estamos conseguindo passar, não estamos conseguindo incomodar a zaga, a defesa. O Everton em nenhum momento eu acho que foi tão assim incomodado, a não ser a parte ali que aquela hora em que o Fuchs acaba tirando, né, a bola com a cabeça mesmo assim, que poderia ocasionar um gol, mas muito pouco perigo o Botafogo levou contra o Palmeiras. O que você acha? E depois o Paulinho, que de 30 em 40 minutinhos, por mais não tendo condição, tá jogando no sacrifício, entra, joga, dá pra perceber que ele tá se esforçando pra caramba, que fisicamente ele não rende muito tempo entrando como titular, mas o Abel entendeu isso, ele também é importante parabenizar o Paulinho, que ele entendeu. Eu acho que o Abel conseguiu colocar a importância dele, colocar pra ele a importância dele no clube, dele entrando nesses minutos finais, no segundo tempo, e ele também entendeu a importância dele, ele entendeu a condição dele, não se magoou, não ficou se sentindo para baixo, não deixou com que isso caísse o seu rendimento, muito pelo contrário, quando ele entra, ele ajuda muito a equipe, foi assim contra a Inter Miami, foi assim contra o Porto, e tem sido contra o Al-Ahly, então ele tem entrado e tem jogado muito bem quando ele vem vindo, e assim, mais uma vez ele entra, resolve, ajuda ali ainda, extrapolou ainda um pouquinho o limite dele que o Abel colocou entre 30 minutos ele podendo jogar bem, ele vai e passa mais de 30 minutos, joga a prorrogação ali toda e faz o gol que coloca o Palmeiras nas quartas de finais, agora contra o Chelsea, fazendo aqui protagonizando aquela revanche da final da Copa do Mundo Intercontinental, do Mundial de Clubes ali, né? O antigo Intercontinental, o Mundial de Clubes antigo, Mundial de Clubes formato ali, contra o Chelsea, onde o Palmeiras perdeu por 2-1 na prorrogação também. Será que o Palmeiras vai ter a revanche? E também tem um duelo muito legal ali, que é o Estevão contra o jogo do atual ex, que é o Palmeiras, que já sabe que vai acabar, que já sabe que depois do Mundial acabou, contra o atual futuro
time que é o Chelsea, para onde o Estevão vai, da onde o Estevão foi comprado ali, por onde o Estevão vai jogar agora na Inglaterra ali. Se inscreve no canal, deixa o like e aí, o que vai dar, o que pode virar esse jogo. Tô muito curioso, assim como também estive muito curioso para assistir Botafogo e PSG. Estou curioso para ver o que vai dar de Bayern de Munique e o próprio Flamengo, assim como estou curioso da Inter de Milão e Fluminense. Vai ser muito legal, bora ver, vamos acompanhar aí para ver o que vai rolar.